Deus, somos gratos pela oportunidade de te buscar cada dia e a cada momento mais e mais, Pai. Somos gratos pela nossa nação, de poder proferir o Evangelho a qualquer pessoa, Pai. Somos gratos, Pai, por esse momento de reunião, de estarmos aqui, Pai, Sim, Deus. colocando e ajustando, Pai, os pontos para que possamos, Senhor Deus, alcançar o alvo que é o Senhor. Obrigado, Sim. Deus. Obrigado pelas pessoas que estão aqui, cada família representada, Pai. Nos dê discernimento, nos dê autoridade no Teu nome, Pai, para que possamos, Senhor Deus, vencer, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa o André e faça que ele possa, Senhor Deus, instruir tudo aquilo que o Senhor capacitou ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse final de semana, não sei se vocês estavam falando isso, eu peguei o finalzinho da conversa. Esse final de semana lá na igreja também, cara, foi brutal. A gente começou, o pastor lá teve um direcionamento, né, do Senhor. E na verdade acho que não só na igreja lá, mas a gente vê isso, né? Esse avivamento que tá tendo nesse último tempo. E não só lá, em todos os lugares, né? Lá na igreja que a gente tava falando, né? Lá em Vitória. E aí o pastor, ele teve o direcionamento do Senhor para fazer também um ambiente de arrependimento, um ambiente de entrega ali, né, ao Senhor. E aí começou sábado. Começou sábado às 14 horas e terminou no domingo meia-noite, né? E aí, né, nesse tempo, eu fui no domingo, sábado teve o chá de panela lá, né? E acabou que não correria, eu não consegui ir, mas eu fui no domingo. E aí, cara, a presença tão boa, assim, de Deus, tão palpável, tão bênção, assim, cara, e aí o Senhor falou, né? Esse texto que eu vou passar para vocês foi um direcionamento do Senhor mesmo, no domingo, né? E aí o texto fala de propósito, né? E a pergunta como tema da leitura aqui, como tema do texto é: qual o seu propósito? E aí quando eu estava pensando neste tema, né, o Senhor me trouxe a vida de João Batista, né? E desde do seu nascimento, João Batista tinha um propósito, João Batista já estava destinado para cumprir aquele objetivo. Então a gente vai passear aqui alguns textos e aí a gente vai comentando sobre. Aí o primeiro texto aqui é em Lucas 1 a partir do 13. Lucas 1 a partir do 13. Aí o segundo texto é João 1 também, a partir do 21, 22, 23. Deixa eu já organizar para não. E o terceiro é em número 6. Vamos lá. Lucas, né? O primeiro texto. Lucas 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Aí agora a gente vai para João 1, 21. 21, isso. João 1, 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele disse: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Nos dê uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Quem diz você acerca de si mesmo? Então João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor.
Amém. E aí a gente falando de propósito, depois eu vou abordar o número 6. A gente fala de propósito, a gente vê a vida de João Batista, né? Desde o seu nascimento, ele foi separado, né, para servir ali, né, como um nazireu. E aí o nazireu, ele tinha algumas coisas que ele tinha que cumprir, né? E número 6 fala isso. É o voto do nazireu. Vou passar bem rápido aqui só pra gente entender. Número 6. O Senhor disse ainda a Moisés, regulações do voto do nazireu. Digam o seguinte aos israelitas: se um homem e uma mulher fizeram um voto especial, um voto separado para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer as uvas nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou cascas. Durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor, e ele estará consagrado e deixar crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que seu próprio pai, sua própria irmã ou sua própria irmã morra. Ele não poderá tornar-se impuro qualquer deles, pois trazem sobre a cabeça o símbolo de sua separação com Deus. Até aqui, mais ou menos. E aí, voltando ao assunto, ele foi separado desde seu nascimento, né? Desde ser criança, para ser um propósito do Senhor, né? E aí, desde sua infância, ele era diferente daqueles outros ali, né? Que cresciam ao redor dele. E aí o Senhor estava falando comigo a respeito deste texto, e ele falou assim: André, muitas das vezes o mundo, as pessoas que estão ao nosso redor, elas tentam rotular a gente. No versículo de João fala, né? Quem é você? Querendo saber. Quem é você? Você é Cristo? Você é profeta? Quem é você? Me diz quem você é. E muitas das vezes as pessoas veem a gente e querendo saber quem é você, querendo rotular. De onde você veio? Qual é o seu certificado? O que você tem, né? E João, desde sua na idade de criança, provavelmente muitas pessoas ali que estavam próximas a ele, né? E ele era o separado, né? Ele era, às vezes, esse cara aí, cabelo grande, não pode comer isso, não pode fazer aquilo. Muitas das vezes nós, como os cristãos, nós somos titulados como, esse povo diferente aí, não pode sair, aquilo que o Roger falou, né? O amigo dele convidou ele, e aí ele sentiu um ambiente ali diferente, e às vezes nem chama mais, esse cara é muito estranho, não sei o quê. E o mais interessante dessa palavra é que João Batista, ele seguiu o seu propósito. Ele não olhou para o lado nem para o outro, mas seguiu. E eu acho que uma resposta mais linda, uma das mais lindas da Bíblia, que foram perguntar a ele, né? Quem é você? E ele fala: cara, eu não sou aquilo que o mundo diz que sou. Eu não sou rótulos, eu não sou certificados, eu não sou aquilo que dizem que eu sou alguma coisa, não. Mas eu sou somente a voz. A voz. E a voz do que clama no deserto. É interessante essa parte que ele sabia quem ele era, ele sabia que ele não era nada. Ele sabia que não era por ele, né? A glória não era dele. E ele fala: cara, eu sou a voz daquele que fala com o povo, sou a voz de Deus, sou a voz do que clama no deserto. E aí eu acho muito interessante essa parte, que mais na frente ele fala, né? Ele veio para um propósito, ele veio para anunciar Cristo, ele veio para cumprir isso. Então, em nenhum momento ele se soberbece,
Em nenhum momento ele fala, ó, tá vendo? O povo vem até o deserto por causa de mim. Em nenhum momento. Porque ele ficava no deserto. Ele, desde a sua infância, ele habitava ali no deserto. E as pessoas vinham até ele. Ele não ia até as pessoas vinham até ele. Mas em nenhum momento ele se exaltou, em nenhum momento ele usou aquilo como argumento de alguma coisa, mas não. Em todo momento ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Todo momento ele falou, cara, não é os rótulos do mundo que vai justificar quem eu sou, mas sim o que Deus fala quem eu sou. E aí eu acho muito interessante que depois que ele fala, né, que eu sou a voz do que clama no deserto e Jesus aparece, né, e uma pomba, né, o Espírito Santo vem em formato de pomba e ele fala, ó, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, né. E aí ele fala assim, aqui, agora o meu propósito acabou. O meu propósito de vida é esse, é anunciar a vinda do Cristo. E aí, quando eu estava refletindo isso, o Senhor falou, ei, André, Roger, Carla, William, o propósito de vocês é o mesmo de João. Aí, pai, mas como assim? João anunciou a vinda de Cristo e nós anunciamos a volta dele. Então, achei muito, muito interessante. E aí, a pergunta que fica, né? Qual o nosso propósito? Qual o nosso propósito? É realmente ser rotulado pelo que o mundo fala da gente ou viver para o Senhor? E o Senhor fala, cara, João Batista, dentre os homens, foi o maior, porque ele sabia quem ele era, ele sabia o seu propósito e em todo momento cumpriu aquilo que ele veio ao mundo para anunciar, né, a vinda de Deus. Amém. Você fala em propósito. É interessante que a Bíblia relata duas pessoas que tiveram o propósito de serem consagradas Nazireu desde a infância e tiveram destinos completamente diferentes, né? Que aí você volta lá e é provavelmente aonde você leu em Números, né? Que é a história de Sansão, que também foi consagrado como Nazireu e escolheu não fazer aquilo que ele foi feito com um propósito. E o desviar de Sansão não veio do que as pessoas pregam, né? Que geralmente o pessoal fala, o desviar de Sansão veio através do que aconteceu com Dalila, né? O envolvimento dele com Dalila. Não, ali foi o final. Mas o desviar de Sansão se iniciou quando a mulher dele foi morta. Quando ele deixou se atingir pelo aquilo que o mundo tinha feito com ele, né? Eles queriam provar que ele não era aquilo tudo, que ele não era tão importante, aí vão e assassinam a mulher dele e a família dela toda e deixa ele totalmente desgovernado num propósito. Do outro lado, você tem João Batista, que nasce para preparar o caminho. Eles nascem muito próximos eles de Jesus, né? Tanto que Maria, ela vai até Isabel, né? Quando está grávida. E você vê que ele nasceu com pouco tempo de diferença. Mas o ventre de Isabel sente a presença de Maria. Nossa. A Bíblia relata que, caraca, imagina, dentro do ventre, Isabel fala que o ventre delas sabia quem era que estava ali. Nossa, é forte. Que não precisava ser dito, né? Mas o banco tá... Aí você vê. Você tem todos os dois tinham propósitos, né? Todos os dois nasceram para evangelizar, para serem diferentes. E um tinha como propósito preparar o caminho para aquele que viria depois. Como você mesmo disse, nós hoje temos um propósito também semelhante, né? Que é preparar o retorno. Mesmo tendo a plena convicção e certeza de que o nosso Deus não precisa de nós para nada. Para nada. Ele olhou lá e disse assim, esse camarada vai ser propósito. Essa mulher vai ser propósito. Vai ter que fazer a diferença. E nós temos a plena convicção, se eu, você ou um de nós quatro, ou incluindo o Gabriel, não fizermos o propósito, ele vai levantar outro.
porque a obra dele não morre no homem. Poderia ter morrido lá atrás em Sansão, que também era propósito. Mas veio levantando homens e mulheres adiante até chegar na preparação que foi em João Batista. Rapaz, e essa parte que fala mesmo que nascido de mulher não existe um maior que João, a gente vai ver, por exemplo, o que João fez de tão O grande, que ele fez, né, mano? sabe? Se a gente for olhar a Bíblia assim, a gente vê Paulo, sabe, outros apóstolos, e a gente vê que ele cumpriu o propósito do início ao fim, sem titubear de nada. Não importa o que aconteceu. Sabe? Ele não esquivou de nada. E ele cumpriu justamente o propósito. Cumpriu o propósito, foi preso e decapitado. Acabou. Porque quando o Messias aparece e ele bota a glória toda no Messias, ele fala, ó, Senhor, não sou digno nem desatar as sandálias dos seus pés, quem te mais te batizar. Ele vai botando a glória toda e Jesus só assim, só cumpre o que foi chamado, só cumpre o que você foi ordenado a fazer. Eu sei disso, mas cumpre o que foi determinado. Cumpriu, e aí vem, em verdade, os dias que nascido de mulher não há. Cara, Ninguém maior do que ele. às vezes, aí a gente pensa, cara, eu preciso fazer tal coisa, rapaz, eu tenho que, pô, cara, Deus te chamou pra você evangelizar, sabe, os amigos da sua rua. Se foi esse o propósito, ó, eu vou evangelizar lá na minha rua e vou ajudar a minha comunidade de fé. Se você cumpriu com maestria, cara, pode ter certeza que o seu lugar vai estar garantido, sabe? Passou disso a vaidade da alma. Sabe? Isso é verdade. E eu fico justamente, às vezes, perguntando assim pra Deus, sabe? Deus, realmente, o que você quer de mim? E aí, eu falo com vocês, né, que eu tenho dado meio de doido. E justamente assim, Deus fica, cara, a madrugada, ontem eu fui dormir, fui pensando, eu falei, cara, eu tenho que, sabe, eu tenho que ajudar os meus amigos a encontrar Jesus, igual eu fui encontrar. Cara, Deus tá constante. Martelando. E eu assim, tô pedindo ao Senhor, me dá alguma estratégia. Porque os amigos de Deus às vezes não conhecem, não tem um lar evangélico, não tem uma... É difícil, cara, acessar essas pessoas. E aí eu falo, Deus, me deu uma estratégia. Eu sei que oração, eu sei que jejum, a gente vai ver na Bíblia justamente, Jesus vai falar que pra gente ganhar algumas coisas, é só com jejum e oração. Mas assim, eu peço estratégia também. Como é que eu vou acessar essas pessoas que nunca tiveram um encontro? Sabe? Nem que seja aquele encontro superficial. Porque eu acredito que quando a pessoa tem um verdadeiro encontro com Jesus, rapaz, não tem como você voltar ao que era. Não tem como. Ou você morre, acontece alguma coisa, o encontro com ele transforma. Então assim, eu peço a Deus, sabe? Alguma coisa, Senhor, se o meu propósito foi catequizar, evangelizar os meus amigos, me dê, Pai. Eu preciso de discernimento, eu preciso de, sabe, conhecimento, me dê. Então assim, eu tenho realmente buscado isso. E aí o que você falou, né? Qual é o seu propósito? É a gente realmente conversar com Deus. Hoje eu tava falando com de manhã no café, ficando até doido já, tô falando sério. Tava falando com o Franco. Isso é bom, hein? O Franco Porque e o outro a com Bíblia o diz que Anacleto. os loucos Os não vão errar o caminho. Aí Então, a tá no Anacleto grau, tava lá, né? Eles começaram a conversar, eu falei, e Anacleto? Porque agora eu tô falando sério. Falei, Anacleto, e aí, Jesus tá voltando, e você fica lá no carro, e aí, como é que vai decidir a sua vida? E aí o Franco já aproveitou, porque ele anda muito junto, né? Ele e o Franco. Então aí o Franco já aproveitou e tá, caraca, aí eu falei com o Franco, caraca, Franco, ontem eu tava estudando sobre Lucas, aí entrei em Crônicas, e assim, e aí já fui querendo, eu falei, pô, Anacleto, ó, momento de decisão, cara. Não, mas eu tô indo na igreja, eu falei, tá, mas o nosso Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer falar com você todos os dias. Não importa se, sabe, aonde esteja, cara, eu não tô falando pra você e pra minha comunidade, eu tô falando pra você, pra comunidade do Franco, de ninguém, cara.
Vai para onde você se sinta mais à vontade. Olha, eu quero ir para a Assembleia, eu quero ir para Batista, Maranata, eu quero ir para a Católica. Cara, eu acredito que vários irmãos da Católica vão encontrar no céu, sabe? Eu Porque, acho. na verdade, existe quem vai para a eternidade é uma igreja fiel, não Sim. um título. Exato. Então, se Não você é for placa, né? fiel, Sim. naquilo que você, dentro da sua igreja, e se ali não for aonde você deve estar, e essa igreja for uma igreja que for se perder de porta fechada, o nosso Deus vai te tirar de lá Sim. e vai te mandar para outro lugar. Então, assim, pode ser que o status hoje seja esse, de você estar naquele lugar onde não é o Uma lugar coisa que de eu sempre- adoração, uma coisa mas que eu o sempre Senhor falo. te tira. O local nunca foi a gente nunca deve buscar realmente o local, é a presença dele. Porque aonde eu estiver, se a presença dele estiver comigo, o local é importante, claro. Mas às vezes eu posso, igual ela falou, a igreja ser uma igreja vivente, sabe, do avivamento e tudo mais, e a pessoa tá morta espiritualmente lá Morta. dentro. Sim. Sim. Então assim, o local é bom, mas o local nunca fez diferença. A diferença faz a presença. Os apóstolos, a gente vai ver aqui no Novo Testamento, eles buscaram só a presença. O local nunca foi importante. Aonde tivesse, Davi vai falar justamente isso. Senhor, Davi não, Moisés. Senhor, se não for para sua presença e estiver no meio de nós, eu não quero fazer nada. Nem nos envia. O anjo me desculpe, mas o anjo eu não quero, eu quero a sua presença. Porque Deus estava tão insatisfeito com o povo de Moisés, e ele vai falar porque quando ele manda Moisés descer do alto do monte, ele fala, o povo está pecando contra mim. Desce lá que tá uma baderna, eles levantaram um falso Deus e tudo mais, e aí Moisés vem, entra nisso, e ele fala, ele busca realmente essa é a presença. Então assim, o local é legal. É legal, não é? É importante porque é aquele que eu falo assim, você estar se Cristo é a cabeça, você está preso a um corpo, né? Isso. E você precisa estar debaixo de um governo, Sim, de um pastor para mas te orientar. Não necessariamente de você dizer assim, eu preciso, é importante qual é o título daquela igreja, mas é importante você estar vinculado, até porque o nosso Jesus, ele não andava sozinho, né? Ele andava em um grupo que já era uma igreja, né? O grupo dele já era uma própria igreja. Não se trata de templo físico, de uma casa de oração, mas é aquele grupo de pessoas que buscam o Espírito em verdade. Mas a intimidade Jesus buscava sozinho. Sim, mas por quê? Porque já estavam firmados. E estipular quando você fala assim, de você precisar estar no meio de alguém, de um grupo de irmãos, de fiéis, né? A necessidade é porque no momento que você não estiver bem... Claro. Agora, a coinonia a gente vê que é importante, a comunhão. É porque o que acontece? Eu até com muito temor e muito tremor, como diz lá em Tessalonicenses, nós temos que ter, né? O adversário, ele pegou e deu uma distorcida nessa frase que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós e nós não precisamos de mais nada. Mais nada. Casa. Entendeu? Aí as pessoas fizeram o quê? Não preciso de igreja, não preciso mais de lugar nenhum. Eu tô orando aqui na minha casa. Com um mês você tá morto de casa. Tá, com certeza. Você sabe por quê? Mas Jesus Porque... fala para que andamos e temos comunhão. Porque o que acontece? Você tá ruim hoje, você fala assim, rapaz, tô cansado, trabalhei o dia todo, não tô aguentando abrir a Bíblia, não tô conseguindo orar, e você sai da sua casa e vai pra igreja. Pronto, primeiro o louvor já te quebranta, você já tá todo cheio de energia de novo, já revigora, e provavelmente ali teve alguém que o Senhor falou assim, olha lá, o irmão André, hoje não tá bem não, dá uma orada por ele aí, porque ele precisa de um renovo. Então assim, o adversário trouxe isso muito vivo, e nós vimos o quê? Que isso se intensificou na pandemia. Porque nós somos limitados de estar dentro de um templo, né? E assim, só buscou quem realmente tinha relacionamento com Deus, só permaneceu quem tinha relacionamento com Deus. E assim, quando você vai olhar em estatística, depois disso, o número de evangélicos, de cristão, né, que eles falam,
de cristão caiu pela metade. Porque as pessoas acreditaram realmente que agora elas não precisam mais de ter ninguém próximo. Não precisam mais, a minha igreja sou eu e eu estou bem assim, não preciso de falar. Não preciso mais de um tempo. Não precisamos de uma placa. Isso eu reafirmo. Nós não precisamos carregar uma placa. Sim. Nós precisamos carregar a placa da igreja fiel. Isso quer dizer o quê? Se nós 4 somos fiéis aqui, nós estamos... Esse lugar aqui agora é santo. Por quê? Nós somos atingidos pela Shekinah e a presença de Deus está aqui. Então isso é corpo, né? Isso. Porque se dá uma Até partidinha no Até bracinho mesmo para aqui, confessar, né? Confessar uns aos outros. E até porque assim, é igual quando a gente vai ver aí no todo o trajeto, João Batista ele serviu durante muito tempo sozinho. Ele viveu sozinho. Uhum. Mas ele foi preparado pelo próprio Deus para isso, né? Pelo próprio Deus. E a nossa estrutura humana dos últimos tempos, a palavra diz que o Senhor está abreviando a volta dele, porque se ele demorar mais um pouquinho, não vai salvar ninguém. É os eleitos. Não vai Sabe o que eu acho legal no tópico de João Batista, que você tá falando também? É porque assim, todos eles, Jacó, Abraão, Paulo, Pedro, todos vão ter pontos fortes e pontos fracos. João Batista não tem nenhum ponto fraco. Ele cumpriu o propósito dele e sabe, saiu de cena, Não morreu. fala que ele falhou. Não que ele- fala, não, ele não. Não tem ele, nada, só. Ele não, ele foi E assim. pelo ó, contrário, ele foi astuto ainda para falar com o rei. Ó, sabe? É audacioso, né? Não, e o rei temia ele só matou porque Sim, a sobrinha porque lá. Na verdade, porque o rei pôs uma palavra, uma vez É, a e palavra não- imposta. rei, né? O rei não podia pode voltar atrás. Assim, É. eles não Podia realmente. voltar atrás. Então é assim. Ainda mais que era quando eles davam a palavra em meio de testemunhas. Então aí. Não tinha como. Tanto que assim como ele como Herodes se arrependem depois Sim. do que fizeram, né? Aham. Mas não tem como voltar atrás. Isso nos ensina muita coisa, né? De muito cuidado com a palavra, porque depois de uma vez que ela é lançada, você não consegue retornar. E quando você falando sobre o propósito, sobre ser propósito, né? Eu estava lendo um livro chamado Uma Vida com Propósito. E ele fala... É do Luciano Subirá? Não. Não. Esse é um verdezinho com árvore, né? Uma Vida com Propósito. E assim, você vai lendo e você vai sendo impactado. Não sei de onde que eu tô tirando tanta essa palavra impactado, que eu falo agora toda hora, Você tá sendo impactada. impactada. Tô sendo economia. impactada. Tá sendo impactada. Aí assim, você vai sendo impactado porque você começa a se perguntar realmente, pera, qual é o meu propósito? Sim. É realmente levar a palavra? Esses dias aconteceu uma situação aqui no nosso local de trabalho. A pessoa chegou e me parou e falou assim, preciso tirar uma dúvida. Eu falei, ai meu Deus, nem comecei a trabalhar, já vim uma dúvida essa hora da manhã. Aí a pessoa virou e falou assim, não, eu preciso de uma palavra de uma mulher de Deus. Aí eu procurei, né? Onde estás? Porque é muito sério isso. Sim. As pessoas te identificaram como alguém que vai te dar um conselho porque acredita que o que virá de você virá de Deus. A palavra é viva, né? Que Aí sai da sua boca. eu fico se perguntando, realmente, qual é o propósito? O propósito é realmente de ser uma pessoa que leva a palavra, é uma pessoa que evangeliza aos outros, uma pessoa que hoje se titula louco porque está falando de Jesus para alguém, porque precisa, porque o tempo está Sim. terminando. Correndo. Tá correndo. Aí quando você olha assim, você fala, João Batista 100%. O cara 100% da Bíblia foi João Batista. Em nada errou, em nada pecou. E inclusive diante do pai ainda que se curvar e falar, eu não sou digno, e o pai só falou assim, compra aí, o porque seu propósito. tem um testemunho. O que você fizer aqui vai servir de testemunho para amanhã. Sim. Se você não cumprir, amanhã as pessoas vão te distorcer o que é o batismo. Então você vai cumprir em mim. Você não vai cumprir em ninguém mais não. Você vai cumprir em mim. Nossa. Você entende? Então assim, é isso que Deus fala. Nós vamos cumprir um propósito. Quando a gente decide servir, não é cumprir um propósito por nós. É cumprir um propósito nele. Pra ele, sempre pra Dele. ele. Essa questão de que você falou assim, de tirar rótulos. O adversário, ele tenta nos rotular o tempo inteiro. Ele está o tempo todo tentando mostrar as nossas fraquezas para os outros, para que nós não sejamos dignos de testemunhar para os nossos colegas, Sim. para os nossos amigos, para os nossos familiares. E a gente não pode nem
Pra vocês terem uma noção, uma vez eu, nervosa na sala, e bati na mesa e falei, merda! Eu parei metade da minha equipe. E todo mundo olhou. Nunca vi você xingando. E eu fiquei pensando, isso é um palavrão mesmo, né? Porque é um grande palavrão. Mas sabe quando você sai incomodado e você fala assim, meu Deus, por que eles se chocaram? Será que foi a minha postura? Ou porque eles não estavam acostumados? E hoje eu vejo que o tempo todo tem alguém te observando. Sim. Porque às vezes você fica procurando palavras, né? Você disse que palavras são a estratégia. Mas às vezes o nosso testemunho fala tão mais alto do que a gente abria a boca. E é tão difícil, né? Você tentar espelhar Jesus nessa terra. Porque nós somos imperfeitos, nós somos nervosos. A gente às vezes falta palavras e às vezes a gente vai reagir como seres humanos, como humano mesmo. E vai esquecer que a gente precisa testemunhar que tem outra pessoa observando. Que os nossos colegas são como crianças. Vão copiar o que tem de bom e vão te penalizar pelo que tem de ruim. Entendeu? Na verdade, tentar mostrar. Temos um caminho que não é fácil. Todos, sem exceção, nós aqui somos pecadores também. Sim. Só que nós, assim, vivemos para um aperfeiçoamento. Nós queremos a perfeição, nós se arrependemos daquilo que nós fazemos antigamente, nós não fazemos mais. E todos os dias nós vamos, sabe, buscando a Ele, reconhecendo Ele, mas nosso coração grita para que outras pessoas possam enxergar também. Sabe, o meu amigo do lado, ele possa, sabe, olhar com outros olhos para reconhecer. Sabe? E eles, eles, às vezes, igual, final de ano eu fiz um negócio lá na equipe, tudo mais, ele trouxe um violão e chapei. Os caras não entenderam meio nada, mas todo mundo chorou, tá? Todo mundo assim, reconheceu a grandeza e falou, caraca, Roger, que bom, vai, Deus é na sua vida. Amém, mas eu quero vocês comigo, cara. Eu não quero. Sabe? Eu quero ter o prazer, eu não, cara, tá muito perto, mano. Sabe? Tá muito perto. E às vezes, assim, Deus me incomoda muito, muito mesmo. Que Ele fala assim, cara, e se seu amigo do lado morrer amanhã? Sabe? Eu fico pensando assim, a oportunidade eu tô tentando entregar. Às vezes é uma forma mais brincalhona, às vezes é uma forma, às vezes eu chego uma forma mais brincalhona grosseira. Mesmo, né? Tipo, canta aí, Carla. Aquele dia fez isso. Conhecesse, eu lá na copiadora e nós dois cantando louvor. E eu vi que algumas pessoas ficaram observando, né? Cara, mas sabe? A minha alma grita, velho. Tava falando com o Roginho das estratégias, né, de evangelismo. Tava falando daquele cara no show, cara, né? Velho. Ele colocou o quê? Eu quero declarar o meu amor, né? Eu quero declarar o meu cara, amor. Você viu? O cara tava no show, sertanejo, não sei o que era. Não, era de axé, eu acho. Axé, né? Lotado. Carnaval agora, né? Carnaval. O cara lá cantando e ele com a placa aqui assim, eu quero declarar o meu amor, quero declarar pro meu amor, uma coisa assim. Aí o cara olha, ficou, não, vem cá então, fala. E aí ele fala, cara, vocês já foram apaixonados. E é muito bom estar apaixonado, né? Pela pessoa que você ama, tal, não sei o quê. Quem já sofreu por amor? Quem já sofreu por amor? Cara, e olha isso, ele fala, eu já sofri decepção. Aí ele fala, né, quantas coisas ruins ele já passou, estresse. E as estratégias, né, que Deus dá. Eu quero te falar que o meu amor é Jesus, tal. Caraca. E esses dias eu vi também uma estratégia, tá falando até com o Roginho. Em alguns lugares, assim, alguns lugares tem sim, mas uns lugares assim, mais tipo assim, beira de casa, assim, né? Exemplo, vou pedir um açaí, você tem que colocar seu nome, né? Pra pessoa te chamar. Vai chamar, André, Roger. Aí o cara colocava assim, Jesus salva. E aí o cara gritava, Jesus salva! Aí ele cura e te faz feliz. Aí começava a fazer alguma coisa, não tem? Então, assim, as estratégias aí que a gente tem de evangelismo. Eu vivi uma experiência vergonhosa essa semana aqui na empresa. E falo vergonhosa porque eu reconheço que foi falta de vergonha mesmo. Não tem uma pessoa, aquele pessoal que evangeliza nos terminais, eles te dão aquele monte de papelzinho, né? Vocês não andam de ônibus, vocês não vão saber, né? Eu sei.
Aí o que acontece? Aí vem aquela mulher que queria bandejão, eu peguei assim, né? Todo mundo pegando um carro, lá vai e pega, ó, um monte. Porque eu tinha esse hábito de todo dia de manhã pegar um monte e entregar pra minha equipe. E Ela cobrou. Não, eu peguei e passei e entreguei pra uma galera, qual eu sei o que eles acreditam. E deixei uma mesa sem. Aí um reclamou da forma que eu coloquei, porque eu não deveria ter colocado assim, e do lado eu não coloquei pra pessoa. A pessoa levantou o teclado e falou comigo assim, ué, eu não achei o meu, cadê o meu? Será que caiu no chão? E a pessoa procurando. Eu não tinha colocado naquela mesa. E porque eu julguei a pessoa. Eu não quis colocar por julgamento pessoal. E a pessoa olhou pra mim e disse assim, até o William falou assim, tomou uma colocada, né? Porque ele olhou pra mim e disse assim. Aí eu falei, desculpa, eu não coloquei, porque eu não sei no que você acredita. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não tem problema, vai ter uma próxima vez. Aí você traz e coloca. Toma. Ih. Essa foi. Papai falando, toma. Eu saí dali, eu tinha trago 10 papéis e eu coloquei na mesa de todo mundo. Então, assim, às vezes a gente deixa o nosso eu julgar as pessoas à volta. Se a gente for parar pra pensar no exemplo de Cristo, talvez, assim, se a gente fosse, é porque é difícil a gente ficar antenado e sempre pensar, parar pra pensar e raciocinar assim, como Cristo faria, né? Eu acho que se fosse Cristo, assim, pegando o seu exemplo, ele teria colocado no papel, esse papel aí, que era com, eu sei o que é, que era com o versículo da Bíblia, né? Era versículo do mundo. Na mesa principalmente na mesa de quem ela pensa que realmente está afastado, que não conhece ainda, Justamente. entendeu? Eu não, coloquei no de todo mundo. Mas conhece. é porque a gente, evangelizando a isso parte. mostra o quanto que a gente tem que estar próximo de Cristo, nas nossas ações, nas pequenas, porque foi uma pequena ação, foi. Sim. Ela não fez nada, tipo, fora de série, né? Foi uma pequena ação, uma pequena atitude. Muitos ali podem, talvez, estar precisando ler uma palavra como aquela. Eu não esqueço do pequeno texto lá que estava, que era Deuteronômio 30, que falava sobre que eu te apresentei a vocês a vida e a morte. Escolham a vida, para que vocês e seus descendentes, né, sejam recompensados, né? Então, assim, mostra que a gente, para o nosso propósito, o quanto que a gente tem que estar próximo de uma relação com Deus ali. O quanto que a gente tem que estar íntimo, né? Porque não tem como a gente descobrir o nosso propósito em Cristo sem estar próximo dele. Sim. Entende? Sem buscar assim, cara, como que Deus enxergaria? Como que Cristo enxergaria isso daqui? E como que Cristo enxergaria essa decisão? E raciocinar mesmo, meditar na palavra, pensar às vezes desse ângulo, entende? Tipo assim, como que Cristo faria? Entendeu? Tem um livro que fala isso, que é Em Seus Passos o que faria Jesus. Isso, e assim, Eu tenho esse daí. tem É o vermelho. um vídeo que foi passado lá na igreja, É do... Esse nome do cara, eu tenho esse daí. que falava sobre propósito, né? Até comentei com a Carla, não sei se comentei com o André. Mas o vídeo era bem assim, era um teatro, né? Que as pessoas depois que, no julgamento ali, final, né, com Cristo, com Deus, a pessoa vai lá e aí Deus vai e chama, né? Exemplo aqui, eu não vou lembrar o nome como que ele chama, exemplo. Daniel, contador Daniel, aí ele olha assim, tipo assim, contador Daniel, tô te chamando, se apresente, por favor. Aí ele olha e chega assim, senhor, eu sou Daniel, mas eu não sou contador não, eu sou pastor. Aí ele, Daniel, mas eu te chamei para ser contador, Daniel, não te chamei para ser pastor. Aí ele, mas senhor, eu fui pastor, tive uma igreja com 120 membros e tal, sempre tive ali na tua presença. Ele, Daniel, tudo bem, mas eu te chamei para ser contador. Se você tivesse buscado a minha face, eu teria te mostrado isso. E através das suas obras, como da sua profissão, do seu chamado de contador, você teria beneficiado uma congregação inteira e teria ajudado a 2 milhões então de pessoas seriam salvas. Aí depois puxa outro exemplo, aí fala assim, Pastor Kleber, se apresente por favor. Aí o Kleber lá, né? Mas Pastor Kleber, aí Pastor Kleber, se apresente por favor. Aí ele chega e fala, senhor, eu
eu sou o Cléber, mas eu não sou pastor, eu sou contador. Aí vai e fala, mas Cléber, eu não te chamei para ser contador. Mas senhor, eu sempre coloquei o dízimo ali na tua presença e tal, sempre dizimei, sempre fui fiel. Mas Cléber, se você tivesse buscado a minha face, eu teria te mostrado o seu verdadeiro chamado para pastor. E através das suas obras você teria salvado tantas e tantas e tantas ovelhas. Aí no finalzinho, aí vem e chama a Maria. Maria, aí vem Maria cabisbaixa. Maria, por que você está cabisbaixa, Maria? Ela assim, eu não consegui pregar o seu evangelho, eu não consegui servir muito bem a minha igreja. Eu só tive meus filhos, eu não consegui, a minha vida estava toda voltada para eles. Eu só consegui colocar eles no seu caminho, mostrar que o Senhor é o Senhor que cura, o Senhor que salva. Maria, tá tudo bem. Eu não te chamei para nada dessas outras coisas. Eu te chamei para ser mãe. E eu vou te mostrar que os seus 2 filhos que estão agora na terra, como que que eles serão importantes para minhas obras, eles vão evangelizar, eles vão fazer isso e isso, e através das obras deles, tantas e tantas pessoas serão salvas. Então, isso mostra, é um vídeo assim, que dá uma impactada, quando a gente está vendo lá, né? E mostra o quão importante é a gente estar próximo de Deus, buscar Deus para entender o nosso verdadeiro propósito. Não é algo que que tem que vir na nossa cabeça, eu quero fazer isso. Tem que vir dele, entendeu? Não, que vem do Senhor. E eu falo essas questões de você decidir, né? Você acreditar que seu propósito, e às vezes assim a gente meio que vai pelo achismo, né? Eu acredito que eu tenho que fazer isso ao invés de se cumpre em mim o seu querer, né, Sim. Senhor? Quando eu fui fazer o curso de intérprete de Libras, a primeira coisa que eles falam lá primeiro eles fazem você entender alguma coisa e eles dizem pra você assim, você não precisa aprender nada hoje, você tem que sair daqui aprendendo a falar Jesus ama você. Porque você vai encontrar um surdo que você precisa evangelizar. Traga a mochilinha ali, tem uns 10 minutos. Ama é assim, ó. Aí, assim, que precisa evangelizar e você vai precisar falar que Jesus ama você. Sai nós de lá, empolgadíssimo, sabendo 2 sinais de Libras, e nesses 2 sinais de Libras, a gente entra no ônibus e tem um surdo. Já é o teste já. Não, aí, né, a pessoa vai lá dar aquela treinada, né, pra fazer oi pro ser humano e falar Jesus ama você, porque a gente já tinha o cara desembola a palavra e você perdeu, filho. É só aí que você vai ver o mistério. Quando eu tava atrás da pilastra, quando eu ponho a cara pra frente da pilastra, o cara começa a falar em Libras e a gente viu um mistério sobrenatural, porque a gente sabia 3 sinais, e ele começa a evangelizar e falar de Jesus pra gente. Pra vocês pra entenderam? Nós conseguimos entender que ele era da Igreja Batista, que ele tinha se convertido, que ele tinha sido resgatado do mundo, e nós saímos de lá o quê? Quem saiu evangelizado? Vocês aceitaram? Quem saiu? Então, às vezes a gente julga que você... Jesus ama... Geral. Não, ama todos nós. Então, assim... Você vai lá evangelizar, Jesus me ama mesmo. Aí você fala assim, gente, você reconhecer que eu tenho que ser e ser um propósito são coisas diferentes. Né? Porque reconhecer que eu sou um propósito, eu sei que eu tenho que fazer no trabalho. Agora, ser um propósito é deixar ser guiado por Deus, Sim. Independente das circunstâncias. Às vezes, o seu chamado vai ser limpar só o banheiro da igreja e não vai ter glória nisso aos olhos humanos. Às vezes você vai ser o cara do pau, aquele que vai ser o pregador e que vai ter palavras e que vai pregar e 1000 pessoas vão ser convertidas. Aí vai ter glória. Mas se você for o propósito, que é o principal, não importa se você é o faxineiro, se você é o cara que cata as folhinhas da porta da igreja, ou se você é o cara que não consegue fazer nada, mas você consegue estar ali sentado só orando. Quando você é propósito, não há glória no que você faça, porque quem é glorificado é o Pai nas suas atitudes. E Paulo vai falar isso aí também. João, ele descreve muito isso, né, João Batista? Tipo assim, quem é você? Cara, João não foi pai de muitas nações. João não fez milagres, assim, milagres das pessoas verem, meu Deus. João foi a voz, velho.
Ele Nossa, cumpriu ele o propósito dele. Impressionante. E essa parte que você falou, tipo assim, Jesus, eu não sou digno de desatar as marras. Depois eu estava buscando entender sobre isso. Na verdade, quem fazia isso eram os escravos. Exatamente. Os escravos. Então ele se colocou ao ponto de falar, eu não sou nem parecido com os escravos diante da sua presença. E se você Se olhar colocou no bem, ponto quem era forte, João né? Batista? João Batista era parente de Jesus. Sim. Ele era primo de Jesus primo e de primo Jesus. próximo. Então ele poderia falar assim, sou sim digno, peraí. Nasci da sua família como eu não sou digno. Nós somos da mesma família. Gente, ó, se deixar eu tô devendo um pouquinho de hora só. Se vocês quiserem Não, continuar, mas amém, já 1 hora já também. já pode ficar, porque eu tô muito agarrado, velho. E assim, falar de Jesus e me deixar, eu falo também. Né? A gente acho que deveria ter Acho que no um próximo, momento num sábado também. nós teremos a presença de Gabriel. É. Gabriel volta sexta, né? Sexta, Amém. verdade. Meu Pai, eu te engrandeço, Pai, e te agradeço, Senhor. Sim, Deus. Muito obrigado, Deus, por este momento aqui, ó Pai, que o Senhor derrama da sua graça, do seu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Que através, ó Deus, deste testemunho, Deus, de João Batista, nós possamos viver, Senhor, não o nosso propósito, mas sim o propósito do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos andar, ó Deus, com corações, ó Deus, atentos, com, ó Deus, ouvidos atentos, ó Deus, à sua voz, que nós possamos, ó Deus, cumprir, ó Deus, o seu propósito para as nossas vidas, Senhor. Cada dia nós possamos, ó, estar conectados com o Senhor, Pai, como o Roger diz, ó Pai, que nós possamos ter um relacionamento próximo com o Senhor, Pai. E assim, ó Deus, obedecer a sua voz, Pai, obedecer assim aquilo que você colocou para o nosso propósito, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui, Senhor, representado pela família, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, os lares dos seus filhos, abençoando grandemente as suas vidas, ó Deus, aumentando, Deus, expandindo os seus celeiros, ó Deus, aonde que eles forem, ó Deus, que eles possam ser, ó Deus, a voz do Senhor, Pai, que, ó Deus, que o Senhor possa estar testemunhando sobre a vida deles, ó Deus, até mesmo se eles não falarem, ó Deus, mas que o seu testemunho, Senhor, ó Deus, seja, ó Deus, a palavra que o mundo quer, ó Deus, ouvir, Pai. Então, ó Deus, ser conosco, Senhor, nesta tarde, nos abençoe, ó Deus, nos capacite, ó Deus, agora, Senhor, não volta ao nosso trabalho, que todas as nossas negociações sejam direcionadas pelo Senhor e que a sua presença, Pai, nos guie, Senhor, até a sua vinda, Pai. Nós agradecemos por este período, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?